Fala Nação, antes das matérias vou colocar 3 videozinhos curtos pra gente poder curtir. O primeiro deles é sobre a comemoração, né, a vibração do João Gomes nas arquibancadas rubro-negras no último jogo do Flamengo. Araújo levanta a bola pra área, o domínio, Pedro! Gol! Aparece na hora certa dentro da grande área. Esse moleque é raiz, conheci o pai dele e sei que a família dele toda é rubro-negra fanática. E olha o que o empresário do Memphis falou sobre a ida dele pro Corinthians e o desejo que ele tinha de vir jogar no Flamengo. Aí entra uma questão muito interessante, que poucas pessoas, talvez ninguém falou. A prioridade do Memphis sempre foi o Flamengo. E tanto o Sebastião Ledru quanto o Dr. Daniel Cravo, eles tinham isso, e através do Dr. Daniel Cravo, que sabe da minha relação com o Flamengo, que tem a confirmação da minha relação com o Flamengo e tal, tudo mais, eles tinham mais segurança no Flamengo. Vamos lá. Questão financeira, questão esportiva. Pô, o Memphis tem o Cristo Redentor tatuado na barriga, quando ele veio jogar a Copa no Brasil em 2014. Ficou maluco e tal, tudo mais. Então vamos lá, mas que primeira mão aqui no programa de vocês. E agora, para fechar com chave de ouro, olha esse vídeo do Paulo Nunes falando sobre o amor do pai dele em relação ao Flamengo. Mais flamenguista que meu pai foi, impossível. Final Grêmio e Flamengo. Final Grêmio e Flamengo no Maracanã. Meu pai sai de Goiás, lá de Pontalina, vem pro Rio de Janeiro, fala pro Evaristo, meu pai quer vir almoçar com a gente, minha família, né? Pode, professor? Lógico, cara. Sua família tem que estar junto com a gente nesse momento, não sei o quê. Na concentração. Na concentração. Aí o meu pai chega, todo de Flamengo, todo. Na concentração do Grêmio. Na concentração do Grêmio. O Evaristo falou assim, tá de sacanagem, seu Sabiá, é o nome do meu pai. Né? Se vai dar azar, pode tirar essa camisa, Paulo Nunes. Não pode, pô. Não pode o cara sentar na nossa mesa com a camisa do Flamengo. Você vai torcer contra o seu filho, seu Sabiá? Não. Flamengo 2-1, um gol do Paulo Nunes. Perdi o título, pô, perdi o título. E aí, gostaram? E no vídeo de hoje, lógico, vamos falar sobre essa visita sem aviso prévio à casa do Gonzalo Plata e essa convocação absurda, esdrúxula do nosso jogador que está contundido no departamento médico, falando sobre a volta de algumas peças, né? Éric Pulgar está de volta e também o Vinha, né? Os dois já podem ser relacionados para a próxima partida contra o Fortaleza. Em relação à Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo teve que fazer uma alteração por causa dos 10 convocados rubro-negros. E falando ainda sobre a Copa, será que o Nicolas de la Cruz ele preocupa em relação à primeira partida contra o Esperance da Tunísia? O Fernando Sasaki, que é chefe do departamento médico, falou sobre a situação do jogador. No quadro Por Onde Andas, vamos falar sobre o Marlos Moreno, o jogador que veio do Manchester City para o Flamengo e em 2018 ele meteu o pé, ele foi embora, não deixou muitas saudades e agora está negociando com o time brasileiro. E a PixBet, ela foi suspensa novamente pelo Ministério da Fazenda e já eu explico para vocês o porquê dessa suspensão da nossa patrocinadora Master. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV e galera, por favor, peço de coração para vocês, caso vocês queiram, deixe seu like, se inscrevam na Flageral que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, agora apenas uma curtinha aqui para falar para vocês, para explicar para vocês o porquê que a PixBet ela foi suspensa pelo Ministério da Fazenda, né? Não poder mais atuar no mercado de aposta, pelo menos por enquanto não entrega esse pedido do Ministério da Fazenda, né? A PixBet, a Flabet e também a Bet da Sorte são empresas do mesmo dono, então por isso as 3 foram suspensas. A alegação do Ministério Público é que a empresa não apresentou informações sobre as seguranças das apostas no site, né? A PixBet ela se pronunciou também, mas antes de ler o pronunciamento da PixBet, eu falo para vocês que todo dia eu coloco uma graninha lá na PixBet, tá? Não faço apostas do meu bolso, é porque a PixBet todo dia ela solta um banner e esse banner diz ali que se você depositar uma certa quantia, você recebe giros grátis, né? Rodadas grátis em alguns jogos. Então eu pego, coloco um dinheirinho ali, faço minhas rodadas grátis e saco
Estou fazendo isso há mais de um mês, todo dia, e nunca tive problema em relação à segurança do site, a não receber o que eu saquei, tá? Não é nenhuma propaganda, a Pixbet não me patrocina, estou falando como um usuário da plataforma. Nunca tive nenhum tipo de problema e acredito que a Pixbet ela irá conseguir resolver isso o mais rápido possível, se bobear até mesmo antes da partida no próximo domingo, porque se tiver suspensa, nem o patrocínio pode aparecer no nosso manto. Vamos lá, abrindo aspas para o que disse a Pixbet. Reafirmamos o nosso compromisso inegociável com a legalidade e a conformidade regulatória, estando desde o início do processo em constante diálogo com os órgãos competentes, a fim de assegurar o pleno cumprimento das exigências previstas no marco normativo federal. Foi isso que disse a Pixbet. A princípio, ela irá resolver isso o mais rápido possível, mas iremos ficar no aguardo. Qualquer atualização a gente traz aqui para os senhores. Mas o motivo da suspensão foi a não apresentação das informações sobre a questão de segurança nas apostas. E rapaziada, a gente sabe quanto que a gente sofre em relação às lesões de atletas, né? A gente tenta recuperar o atleta da melhor forma possível no tempo adequado. Mas não é isso que acha a seleção do Equador. O Flamengo essa semana já tinha mandado um comunicado para a seleção do Equador explicando a situação do Gonzalo Plata, que tem um edema ósseo ali no joelho direito e não tem condições ainda de jogar futebol. Mas não é isso que acha a seleção do Equador, até porque eles mandaram um fisioterapeuta e um médico sem avisar ao Flamengo, atravessando a autoridade de quem paga o salário do atleta, mandou esses dois profissionais para a casa do atleta para atestar que ele tem condições, e a seleção do Equador convocou, mano, é um absurdo isso aí, convocou um atleta lesionado para as partidas que ocorrerão na data FIFA. Complicada essa situação, até porque temos um Mundial pela frente que começa no dia 16 para o time rubro-negro, e o Flamengo tem esse tipo de situação que tem que lidar. É uma regra da FIFA, se a seleção convoca, o atleta tem que se apresentar, mas isso aí vai complicar, vai prejudicar esse retorno dele, essa situação do problema físico do atleta. Bem complicado isso, não gostaria de estar passando uma notícia dessa para vocês, é algo meio inacreditável no mundo de hoje em dia, mas é isso que a seleção do Equador quer, né? Convocar o atleta de qualquer maneira, em qualquer estado físico, atravessando até mesmo a autoridade rubro-negra. É inacreditável, né, essas regras, algumas regras que a FIFA tem. O Flamengo paga o salário do atleta, o Flamengo pagou muito caro pelo passe do atleta, o Flamengo tem um atleta no departamento médico e terá que ceder ele à seleção do Equador. Deus sabe qual é o Gonzalo Plata que vai voltar para esse Mundial. Difícil demais, e eu queria saber a sua opinião sobre o que aconteceu, né? Vocês acham que a seleção do Equador está certa? É um jogador que tem a nacionalidade equatoriana, então eles têm esse direito, na opinião de vocês? Ou assim como eu, vocês acham um absurdo, uma vergonha o que aconteceu nesse tipo de situação? O Flamengo soltou uma nota oficial repudiando a atitude da Federação Equatoriana, mas é aquilo, né? Se a FIFA não se movimentar, não falar nada sobre o assunto, a possibilidade é gigantesca do atleta realmente ter que se apresentar para a seleção equatoriana. E naquele quadro que vocês gostam tanto, Por Onde Andas, dessa vez vamos falar de Marlos Moreno, jogador que veio do City, né? O City era o dono do passe na época, e o Flamengo conseguiu a contratação desse jogador, só que não deu muito certo no time do Flamengo, né? 2018 foi um ano ali que ele estava no time rubro-negro, ele saiu do Flamengo, só que não deixou saudades, né? Com 35 jogos, uma assistência e um gol marcado, ou se eu não me engano, 2 assistências e um gol marcado. Hoje em dia ele negocia para voltar ao Brasil, negocia com o Amazonas, time da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Mas vamos ver como é que foi a carreira dele depois da saída do rubro-negro em 2018. Ao deixar o Flamengo em 2018, Marlos Moreno passou por 6 países diferentes. No mesmo ano, ele fechou com o Santos Laguna do México, na sequência atuou pelo Portimonense, lá de Portugal, depois foi para o Lommel, da Bélgica, Kortrijk também da Bélgica, depois ele foi para o Troyes, lá da França, Konyaspor, lá da Turquia, e atualmente ele defende o Tenerife da Espanha, só que negocia a sua ida para o Amazonas. A gente deseja, lógico, uma boa carreira para o Marlos, não é porque ele não deu certo aqui no Flamengo que a gente não deseja para ele uma carreira repleta de vitórias. É isso, gerou uma expectativa muito grande na época que ele veio para o Flamengo, até mesmo por ser um jogador pertencente ao Manchester City.
E ele mandou muito bem na época que jogou pelo Atlético Nacional da Colômbia. Então, era um jogador que a torcida do Flamengo desejava contratar, a diretoria também. Conseguiram a contratação, só que infelizmente não deu certo. Qualquer contratação, eu sempre gosto de lembrar, é apenas uma aposta, independente do passado do atleta. E agora a gente vai falar sobre uma preocupação dos torcedores do Flamengo, que é a volta do De La Cruz. Será que ele volta a tempo do Mundial? Essa lesão preocupa para o Mundial? O Fernando Sasaki, que é chefe do departamento médico do Flamengo, falou sobre a situação do De La Cruz. E por falar na parte médica, duas ótimas notícias para o Felipe Luiz para essa partida do próximo domingo contra o Fortaleza, que acontece às 6h30 da noite. A possibilidade é grande, né, da volta do Vinha, que treinou normalmente no campo, e do Eric Pulgar, né, jogador que tem feito muita falta no meio-campo do Flamengo, tem um excelente passe, é um pitbull em campo. Então o Felipe Luiz está muito feliz com a volta desses dois jogadores que já podem ser relacionados. A gente não tem a confirmação se eles serão relacionados, se eles serão titulares no próximo jogo. A possibilidade de ser titular é pequena. E falando sobre o De La Cruz, a situação do De La Cruz, será que preocupa ou não para a Copa do Mundo de Clubes? Vamos lá, abrir aspas para o que disse o Fernando Sasaki, chefe do departamento médico do Flamengo. O De La Cruz teve uma entorse no joelho esquerdo. A ressonância apontou edemas em algumas áreas, né? Por exemplo, ao redor do ligamento colateral medial e ao redor de uma cirurgia antiga do jogador. Tudo isso gera desconforto e dor. A previsão é tê-lo no Mundial. Então, boa notícia, se a previsão for concretizada, ele estará em campo no dia 16 contra o time do Esperance. Tudo isso gera dor e desconforto. A previsão é tê-lo no Mundial. A estreia é no dia 16 e acredito que dará tempo para ter o atleta à disposição. O joelho está seco, mas ele ainda sente dor. Joelho seco, o que o médico quis dizer é que, aparentemente, diante das imagens, o jogador não tem mais nenhum problema no joelho, mas essa dor ela ainda persiste por causa desses edemas no entorno ali do lugar que ele operou há um tempo atrás. É isso sobre o De La Cruz, a princípio não preocupa, e que legal, né, a volta do Pulgar e também do Vinha que tá fazendo falta na lateral esquerda, mas graças a Deus temos um elenco repleto de excelentes jogadores. E sobre o Mundial de Clubes, o Flamengo alterou a sua programação. O Flamengo, que tinha ali no seu planejamento viajar para os Estados Unidos no dia 10 de junho, ele adiou para o dia 11 de junho. E por quê? Por causa dos 10 convocados que o Flamengo tem. Para não ter que mandar os jogadores depois, o Flamengo fez essa mudança. E uma mudança que é vista com muita inveja pelos antes, né? Eu vejo os adversários aqui, meus vizinhos, né, tricolores, botafoguenses, vascaínos, com inveja do Flamengo, porque o Flamengo tem vários atletas na seleção brasileira. Não é algo que agrade tanto a torcida do Flamengo ter atletas convocados, mas isso deixa com uma dor de cotovelo muito grande os nossos adversários. E os jogadores que estão convocados são os seguintes: pela seleção brasileira, são 5 atletas convocados pelo Carlo Ancelotti. São eles: Wesley, Alexandro, Danilo, Léo Ortiz e também o Gerson. Pela seleção do Equador, infelizmente, algo absurdo, tomara que tenha uma desconvocação, mas eu não acho isso muito plausível, é o Gonzalo Plata. Pela seleção do Uruguai, Varela e Arrascaeta. E pela seleção brasileira sub-20, João Vitor, zagueiro do nosso sub-20, e também o Matheus Gonçalves. É isso. Sobre a programação, não é algo que vai atrapalhar muito o nosso Mundial, nossa Copa do Mundo de Clubes. Flamengo irá viajar e terá sede na cidade de Atlantic City, que ficará próximo, mais ou menos 1 hora de ônibus dos estádios que o Flamengo fará as partidas. Primeiro contra o Esperance da Tunísia, segundo contra o Chelsea e o terceiro ou contra o Los Angeles ou contra o América do México. Esses dois últimos clubes farão um confronto só para decidir quem tem essa vaga garantida na Copa do Mundo de Clubes. É isso. Em relação aos nossos convocados, 10 jogadores convocados. Realmente, o Flamengo é uma Seleflá. E falando agora sobre a Libertadores, sobre os possíveis adversários do Flamengo nessa próxima fase, nas oitavas de final. O Flamengo está no pote 2 e outros times estão no pote 1. O pote 2 irá enfrentar o pote 1, lembrando que no pote 2 as partidas serão decididas fora de casa, como é o caso do Flamengo. Em relação ao sorteio, nessa segunda-feira, às 11 horas da manhã,
ocorrerá o sorteio para a gente saber quem será o nosso adversário. Falando sobre a próxima fase, né, antes de falar sobre os times que estão no outro pote, a gente tem ali algumas datas já pré-definidas. Conforme eu já adiantei para vocês, nessa próxima segunda-feira ocorrerá o sorteio às 11 horas da manhã, né, no dia 2 de junho. As oitavas de finais acontecem nos dias 13 e 20 de agosto, em relação às quartas de final, dia 17 e 24 de setembro, sobre as semifinais 22 e 29 de outubro, e a grande final ocorrerá dia 29 de novembro. Em relação aos possíveis adversários do Flamengo que estão no pote 1, eu enxergo que o Palmeiras é o adversário mais complicado para a próxima fase. Sendo que, sinceramente, se eu pudesse escolher, eu escolheria logo o Palmeiras, que é uma partida aqui no Brasil, ou o Internacional, ou o São Paulo, né? Que pelo menos a gente já conhece os estádios, sabe que não é uma viagem muito longa, mas se vocês quiserem já botar o adversário que vocês gostariam de enfrentar nas oitavas, por favor, não deixe de fazer aqui nos comentários. Vamos lá. Pote 1 tem Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, o Vélez, o Internacional e também a LDU. No pote 2, o pote do Flamengo tem Botafogo, Peñarol, Fortaleza, Atlético Nacional, Libertad, Universitário e Cerro Porteño. Não tem nenhum clube fácil no pote 1. Então, conforme eu já falei para vocês, por mim, eu já enfrentava logo o Palmeiras nas oitavas de final. É um clube que a gente conhece, sabe que é difícil, mas para quem quer ser campeão, a gente não tem que ficar escolhendo adversário. Quem vier, a gente sabe que será uma carne de pescoço, mas faremos de tudo para a gente conseguir sair com êxito. Então, é isso em relação a Libertadores, a data para vocês, o horário do sorteio para as oitavas, outras datas também e os possíveis adversários do Flamengo. Valeu, nação, tenham um fim de semana abençoado, fiquem com Deus, até a próxima e saudações.